Comecei a gravação. Certo, como eu falei para vocês ontem, a gente terminou os assuntos de conhecimentos técnicos. Já dominamos todos e todas as questões que eu trouxe para vocês foram de concursos e concursos do IBGE, não foram minhas. Vocês viram que o aproveitamento nosso foi muito bom, todo mundo acertando muitas questões e caindo em poucas pegadinhas. As aulas para que servem? Justamente para isso, para eu mostrar para vocês o que vocês vão responder, quais os assuntos que mais caem. Vocês percebem que em conhecimentos técnicos eu trouxe praticamente a prova inteira do IBGE em 2020 e vocês responderam ela praticamente toda e acertaram todas as questões sem muita dificuldade, porque conhecimentos técnicos eles vão cobrar o quê? A apostila que eles disponibilizaram. Eles não podem cobrar nada mais, nada além daquela apostila que eles disponibilizaram para conhecimentos técnicos. Para português, eles podem cobrar o que eles colocaram. E eu vou trazer para vocês, como sempre, os melhores assuntos que mais caem. E interpretação de texto, é certeza que vai ter uma questão, duas, três, entre as 10 de português que vocês vão responder. Prova de vocês, 10 de português, 10 de matemática, 5 ética, 25 questões de conhecimentos técnicos. Se vocês gabaritarem conhecimentos técnicos, vocês vão estar na frente de muitas pessoas já. Então, acertou mais umas questões boas ali de português e matemática, tá dentro. Vocês não pedem vaga para ninguém, certo? Então, eu vou começar com hoje, a aula de hoje, falando sobre compreensão de texto. E aí a gente vai avançando. Compreensão de texto envolve leitura, e leitura é uma prática de interação social com a linguagem. Ou seja, só sabe interpretar texto quem lê bem. Só sabe interpretar texto quem está constantemente lendo. Então, é ideal que a partir de agora, nessa reta de preparação de vocês coloquem no dia a dia de vocês uma hora ali, duas, para sempre estar lendo. E lendo coisas importantes, coisas que vão enriquecer o repertório sociocultural de vocês. Então, dentro da leitura, nós temos também um aspecto relacionado à compreensão, que no caso seria a compreensão de um texto, que seria o quê? É a análise e decodificação do texto. Nesse caso, a prova pode pegar vocês em que sentido? Colocar uma questão que é de compreensão e vocês fizerem, ou fazerem, na verdade, uma interpretação do texto. Compreender é uma análise e decodificação do texto. É que você está entendendo ele, você conseguiu ler, você conseguiu perceber o que aquele cara, o que aquela pessoa está querendo dizer naquela mensagem. Interpretar é um outro processo e vocês vão ver que existe uma diferença. Então, a compreensão é se eu sei decodificar um texto. Por exemplo, um texto é uma codificação que exige palavras, letras, frases complexas que eu posso ter um significado nele. O que eu entendo dele já parte para a interpretação, já parte para aquilo que eu consigo saber o que ele está falando. Mas se eu entender, se eu conseguir ler, eu decodificar esse texto, eu estou compreendendo, certo? Então, dentro da prova, pode ter questões que é só para você saber o que ele quer dizer. Tem questões, por outro lado, que quer que interprete o que você... que quer que você interprete qual é a ideia principal do texto, o que aquele autor está argumentando. Então, vamos para um conceito fundamental, porque para ler e entender um texto, é necessário que você tenha os dois níveis, né, de leitura, que é a informativa e de reconhecimento. A informativa, qual é a leitura informativa? É quando você sabe interpretar, pegar uma informação do texto. E de reconhecimento, isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Porque eu posso ler um texto e extrair uma informação dela que eu sei porque aprendi essa outra coisa em uma outra aula. E você que não teve essa aula não vai saber o que aquilo está querendo dizer, ou o que aquele texto está querendo se referir. Então, para que haja essa compreensão, eu preciso ter um exemplo de quê? Que é necessária a sua interpretação. Então, eu vou interpretar um texto diferente de outra pessoa a partir de quê? Do conhecimento que eu carrego. Então, cada um de vocês pode pegar um texto e entender coisas erradas dele, coisas que não tem nada a ver, porque vocês carregam informações diferentes.
Por exemplo, o texto pode estar lá falando acerca do aborto, que é ilegal no Brasil, etc. E você vai lá e faz uma interpretação que entendeu que o aborto é legal no Brasil. Isso aí está totalmente fora de contexto. Ou seja, você está tirando uma informação que não diz respeito ao que o texto estava querendo dizer. Já se eu leio isso, entendo que realmente o que o texto está querendo dizer, a gente está fazendo interpretações diferentes porque a gente vive em mundos diferentes, tem informações diferentes, nos formamos de forma diferente, frequentamos ambientes de forma diferente, ambientes escolares de forma diferente. Então isso aí vai de pessoa para pessoa. Aí quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém vai entender um texto da mesma forma? Não, é para isso que existe essa aula. Para vocês saberem entender quando a prova está te perguntando sobre compreensão de texto e sobre interpretação de texto. E outra, todo texto uma pessoa vai interpretar ele diferente? Não, os textos são claros. Tem texto que é claro. Quando o texto é bem escrito, você entende o que o autor quer dizer. Você não vai sair por aí fazendo interpretações diferentes. Porque o que ele quer dizer é aquilo e acabou. Não tem lugar para outra interpretação. Certo? Então, interpretação, nesse caso, como é que se conceitua? É a ação ou efeito que estabelece uma relação de percepção da mensagem, ou seja, você perceber o que aquele texto está querendo dizer, o que ele está querendo transmitir. É você perceber, como é que eu percebo, com as informações que eu carrego, é diferente de compreensão. Se você sabe ler, você compreende um texto. Agora, se você não tem uma informação sobre algum aspecto histórico que o texto está querendo se referir, você não sabe interpretar ele. Por exemplo, o texto está se referindo à guerra de recessão nos Estados Unidos na década de 90, na década de 80. Se você não tem esse conhecimento histórico, você não vai entender o que aquele texto está querendo transmitir para você, a informação. Mas você compreende ele, você sabe o que ele está querendo se referir, mas você não interpreta da maneira que é porque você não tem a informação necessária. Então, compreensão é um negócio mais passivo. Você leu, sabe que isso ali está escrito na língua portuguesa, o que o cara está querendo se referir à história, mas você não sabe interpretar porque não tem conhecimento suficiente daquele acontecimento. Então, interpretação é um processo mais ativo. Vocês vão ver aqui, no passar dos slides. Então, a importância das questões de interpretação de texto deve ser o caráter interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque você interpreta um texto a partir da mensagem que você tem, a partir da informação que você tem. Por exemplo, se uma questão pedir os conceitos relacionados às condições de pertencimento étnico-racial no Brasil, se você não entender isso, se você não teve uma aula de história, de geografia, que abordou isso, você vai ficar perdido, porque você não vai conseguir interpretar nem o conceito étnico-racial. Ou seja, é um caráter multidisciplinar. Você entende e você vai responder uma questão de interpretação a partir das informações que você tem de outras áreas, certo? Então, assim, a apreensão do significado global resulta de várias leituras acompanhadas de várias hipóteses interpretativas. Vai depender, é isso que eu estou falando para vocês. Várias hipóteses interpretativas e você vai para aquela que o texto está querendo se referir. Você não vai viajar na maionese, certo? Então, assim, a interpretação do texto é o que podemos concluir sobre ele. O que eu falei é um processo ativo. Agora, compreensão é um processo passivo. Por quê? É saber o que está escrito. Está escrito em português, em língua portuguesa, está estruturado com frase, etc. Eu consigo ler. Agora, interpretar é outra coisa. Entender aquilo que eu li é outra coisa. A fundo é outra coisa, certo? Então, que fique bem clara essa diferença. Então, dicas para interpretar texto. Leia todo o texto pausadamente. Vocês viram que teve questões anteriores que eu falei para vocês em aulas passadas que tiveram pessoas que foram muito afobadas. Então, não teve tempo suficiente para ler o texto. E a questão não era nem de interpretação de texto, era só uma questão de conhecimentos técnicos. Mas por querer responder rápido demais, você tem um tempo suficiente para responder a prova. Mas por a pessoa querer responder rápido demais, perdeu a questão, perdeu porque não prestou atenção naquilo que realmente estava sendo perguntado. Então, leiam todas as questões pausadamente, leiam o texto todo pausadamente, certo? Releia o texto e marque todas as palavras que você não sabe o significado. Porque essas palavras ali, embora você não saiba o significado, você não pode, talvez nem precise tanto do significado dela para entender o texto, a ideia geral do texto. Certo? Releia o texto, releia a pergunta, veja o que ele está querendo saber. Volte ao texto, se não conseguiu responder, pula a questão, depois volta nela de novo quando estiver respondendo as outras mais fáceis. Então, pegou uma questão, tá difícil para você? Não vai perder 5, 10 minutos nela não. Pegou a questão, tá difícil, não consigo responder, não veio nada na minha cabeça, eu tô em dúvida entre 2, 3 alternativas, eu vou pular.
Pulei, marquei ela lá como faltando, botei um F nela lá, porque eu sei que que ela tá faltando ser respondida. Vou voltar nela quando sobrar tempo no final da prova, quando eu responder ela inteira, certo? Outra dica seria, lembre-se que para saber compreender e interpretar um texto muito bem, é necessário que você leia muito. Então, nessa reta final, vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas, inclusive o quê? O horário de aula. Horário de aula, 16 horas, vocês têm que marcar um culto, é ritual para vocês a partir dessa preparação. Até abril, vocês vão ter que colocar na mente de vocês que 16 horas vocês não podem assumir mais compromisso nenhum. É a aula, é a preparação de vocês, é o que vocês querem. Vocês vão ver que depois dessa preparação, vocês não vão ser as mesmas pessoas, vocês não vão querer as mesmas coisas, porque vocês vão ver que vocês são capazes de chegar onde vocês querem, porque vocês estão entendendo as coisas e ver como é que cai em concurso. Então, qualquer concurso que surgir aí pela região, vocês vão ver o quê? Que vocês são capazes de estudar e conseguir passar para aquele concurso, certo? Então, é um ritual, é a mudança de vida que vocês vão ter que fazer agora. É compreender que vocês estão em processo de preparação. Processo de preparação exige algumas coisas, vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas, certo? Aquilo que vocês faziam 16 horas não vão poder mais porque estão se preparando. Então, vocês vão passar a ler mais. É um ritual que vocês vão ter que colocar no dia a dia de vocês, é ler mais, se dedicar mais, para que vocês possam atingir aquilo que vocês querem, certo? Ganhar R$2.000 dentro de um bom lugar não é para qualquer pessoa. Se você não quer ser humilhado por prefeitura, por outras coisas, você vai ter que estudar, é por você mesmo, porque isso aqui ninguém te compra, certo? Então, ritual, ler muito e se dedicar. Então, erros de interpretação. Por que alguém erra uma questão de interpretação? Porque ele faz uma extrapolação, a famosa viagem. Como é que isso acontece? É quando você sai daquilo que o texto quer falar. O texto está falando sobre morte na juventude no Brasil e associada à questão de drogas, você vai e extrapola e sai do contexto que quer falar sobre jovem e mortes por acidentes automobilísticos. Não tem nada a ver. O texto está querendo falar sobre as drogas e a influência dela nas mortes de jovens no Brasil, e você está querendo falar sobre automobilístico porque você quer. Isso aí é viajar na maionese. Então você vai ter que entender o que o texto está querendo falar. E você não pode sair daquilo ali. Então, outra coisa que acontece é quando você reduz o significado, é o oposto da viagem, é o oposto da extrapolação. Dá-se quando o candidato ele reduz o significado do texto, ou menospreza também. O texto não está querendo falar isso tudo, não, vou responder isso aqui porque é mais simples. Não, você tem que entender que o texto tem que ser interpretado de um todo, certo? Você tem que pegar a ideia geral e partir disso para fazer as questões. Então, contradição, é aquilo que eu falei. O texto está falando uma coisa, você saiu, você pode cometer as duas coisas. Você extrapola e se contradiz, porque você pega uma ideia totalmente oposta àquilo que o texto está querendo te falar. Correto? Então, é isso aí. Resuminho de interpretação e compreensão. Compreensão é a análise do que o texto está escrito, certo? Do que está escrito lá no texto. Interpretação é que podemos concluir sobre ele. Certo? Um é processo passivo. Qual é o processo passivo? É compreensão. Você sabe o que está escrito, mas você não entende. Não entende por quê? Porque faltou interpretação. Interpretação é um processo ativo. Depende de pessoa para pessoa. Depende daquilo que você carrega, da informação que você carrega. Certo? Para interpretar um texto, você precisa ser um bom leitor. Se você é um bom leitor, você consegue interpretar qualquer texto muito bem. Isso acontece até em grupo de WhatsApp. Às vezes você quer mandar uma mensagem para a pessoa, ela não entende, você vai ter que explicar. Certo? A pessoa não lê tão pouco que não consegue interpretar nenhuma piada por meio de uma mensagem. Já pensou? Isso é um desastre. Explicar a mensagem para alguém ou piada para alguém é um desastre. Então, assim, interpretação depende do que você tem de bagagem. Certo? Informação. A informação está presente no texto, na compreensão, e a informação dentro da interpretação está o quê? Está fora do texto, mas tem conexão com ele. Está fora do texto por quê? Porque você carrega uma informação além daquilo que está escrito no texto, certo? Se é um aspecto histórico, você sabe o que aconteceu, você sabe aquele acontecimento porque você lembra. Se é uma questão étnico-racial, você sabe por quê? Porque você já estudou sobre isso. Então, a análise da interpretação, ela trabalha com a objetividade, certo? Com as frases e as palavras que estão escritas no texto, não sai daquilo ali. Ele não quer saber nada além daquele texto. Por exemplo, é uma questão de gramática, é uma questão de raciocínio lógico, tá ali naquele texto. Não tem que sair dali. Agora, se for uma questão mais que toque em assuntos sociais, culturais, etc., envolve interpretação, porque ela trabalha com o quê? Com a subjetividade. Depende do sujeito, depende de cada pessoa, certo?
Depende do que você entendeu sobre o texto. Então lembrem desse quadrinho sempre. Pronto, cheguei. Terminei as questões de hoje, o assunto de hoje. Eu só quero falar sobre interpretação e compreensão. Só quero que vocês saibam disso hoje. Certo? A gente vai pegar aqui, com as questões, vocês vão ver que isso aqui eu tirei da prova do IBGE. 10 questões que foram tiradas de lá e vocês vão pegar e é só isso. Ah, e aquelas coisas de gramática, etc. Vai cair também. Mas é interpretação de texto que vai cair 3, 4. Gramática vai cair 1, 2. No máximo ali. O resto vai cair os outros assuntos que eles colocaram lá. Mas interpretação de texto a gente tem que matar porque é uma teoricamente fácil. É você entender o que está ali. Então vamos para a questão. Agora eu quero participação de todo mundo. Eu vou lendo os textos e vou deixar vocês ver as alternativas e vocês vão responder comigo. E, como sempre, dizendo qual alternativa que vocês vão escolher. Então, qual foi a dica? Peguei, tá na prova um texto desse tamanho. Eu vou ler o texto de cara? Nem a pau. O que que eu quero saber? É dessa pergunta aqui, ó. Eu quero saber disso aqui, certo? Eu quero saber disso aqui, ó. José Saramago entende que a sua função como romancista é... Ou seja, eu nem sabia de quem era esse texto, mas só porque eu li a pergunta, eu já sei do que se refere. José Saramago, que é um dramaturgo brasileiro, etc. Já sei mais ou menos o que é. Aí ele já deu até a função dele, né? José Saramago entende que a sua função como romancista é... Aí, para eu entender, eu tenho que voltar no texto agora. Agora eu já sei o que ele está perguntando. Eu volto no texto. Uma compreensão da história. Esse é o título. Eu entendo... Calma. Eu entendo a história no sentido sincrônico, isto é, em que tudo acontece simultaneamente. Por conseguinte, ou seja, a mesma coisa, o mesmo significado de consequência. Por consequência, o que procura o romancista, ao mesmo tempo, é o que eu tento fazer, é esboçar um sentido para todo esse caos de fatos gravado na tela do tempo. Sei que esses fatos se deram em tempos distintos, mas procuro encontrar um fio comum entre eles. Não se trata de escapar do presente. Para mim, tudo que aconteceu está a acontecer, e isto não é novo. Já o afirmava o pensador italiano Benedetto Croce, ao escrever: toda a história é história contemporânea. Se tivesse que escolher um sinal que marcasse meu norte de vida, seria essa frase de Croce, escreveu Saramago. Aí vou para a questão. Ele entende que a função dele como romancista é, letra A, estudar e imaginar a história em movimentos sincrônicos predominantes. Letra B, ignorar a distinção entre os tempos históricos para mantê-los vivos em seu passado. C, buscar traçar uma linha contínua de sentido entre fatos dispersos em tempos distintos. Letra D, fazer predominar o sentido do tempo em que se vive sobre o tempo em que se viveu. Letra E, expressar diferenças entre os tempos históricos de modo a valorizá-las em si mesmas. Respondam aí, eu vou dar 1 minuto para vocês. Quer que eu volte no texto? Volta aí, só no texto. Volta aí. Questões. Faz aí. Letra D.
Eu tô em dúvida entre A e a B, mas Entre a C na e a colheita B. acho que é a B. Acho que é a B mesmo. Eu acho que é a letra B ou a D. Mike, como ele fala, Não, Acho que é a a B. C, não, a C. como ele fala do tempo aí, eu acho que se buscar traçar uma linha contínua de sentido entre fatos dispersos em tempos distintos, como ele fala do tempo aí, eu acho que é a letra C. Certo. Tem gente que vai na A, tem gente que vai na B, na C, na D. Vocês percebem que é diferente, né? Das questões do conhecimentos técnicos. Porque a gente aqui já pega coisas diferentes. Conhecimentos técnicos é mais objetivo, você vai na questão, você sabe ou não sabe. Aqui não, é interpretação. Vai diferenciar de uma resposta de uma para outra, não tem como. Vai. Porque a gente entende coisas diferentes, mas o que, que ele está querendo dizer? De fato, olha essa frase aqui, ó. Por conseguinte, aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo botar um mouse aqui pra mim. Aqui ó. Por conseguinte, o que procura o romancista ao mesmo tempo que eu tento fazer é esboçar no sentido para todo esse caos de fatos gravado na tela. Sei que esses fatos se deram em tempos distintos, mas procuro encontrar um fio comum entre eles. Certo? Não se trata de escapar no presente, mas para mim tudo que aconteceu está a acontecer, ou seja, as coisas aconteceram, mas também está acontecendo ao mesmo tempo. Ele grava, ele coloca um fio, ele tenta traçar um fio comum entre o passado e o presente. Ele acha que o passado e o presente estão acontecendo ao mesmo tempo, não existe passado para ele, certo? Porque o que aconteceu vai acontecer de novo. O sofrimento que você teve hoje, ele quer dizer mais ou menos isso. O sofrimento que você passa hoje, teu pai, tua mãe, os teus parentes já passaram antes quando era da sua idade. É mais ou menos isso que ele quer falar. E aí ele coloca essa frase aqui desse pensador. Ó. Toda a história é a história contemporânea. Ou seja, se tivesse que escolher um sinal que marcasse meu norte e minha vida, seria a frase de Croce. Porque ele está dizendo que toda a história é o que acontece. Aconteceu no passado, vai acontecer hoje de novo. Então ele quer traçar uma linha contínua de sentido entre fatos dispersos em tempos distintos. Passado e presente é a mesma coisa para ele. Certo? Letra C. Ficou claro para vocês? Sim. Show. Certo. Então, toda vez que vocês pegarem esses textos aqui, ó, vocês vão sublinhar as frases chaves, porque são elas que vão dar as respostas para vocês. Mais uma. Mais uma vez, comecem pela pergunta. Eu vou dar um tempo para vocês, porque aí vocês lembram vocês mesmos. Letra E.
Quem vai mais? 2 minutos aí para vocês responderem. Vamos lá. Quem mais? Quero ver as respostas. Quero saber se tá diferenciando. Eu tô em dúvida aqui, que tipo, a localização é a Grécia. A identificação dos personagens presentes está aí. As crianças e o sacerdote. Tá descrevendo, as crianças estão de joelhos, o sacerdote está no meio entre elas. Só não tá, acho que tá a descrição base de visual. Quem mais? Bora, eu quero ver a resposta. Vocês podem errar aqui, só não podem relar. A distribuição. Letra E. Eu acho que a letra é. Acho que é a letra D. Letra Q? B. Isso. É? Eu acho que é a B também. D de dado? Sim. Ah. Certo. Diferimos aqui, ó, de resposta novamente. Vamos aqui. O texto é a parte introdutória de uma das maiores peças trágicas do teatro grego e exemplifica o modo descritivo de organização discursiva. O elemento abaixo que não está presente nessa descrição é, ou seja, eu já sei que é um texto descritivo e ele quer saber o elemento que não está presente no texto. Então, nem conheço essa história, sei nem quem é Édipo Rei, mas se eu pegar o texto e saber o que está escrito, eu posso responder uma questão muito facilmente. Diante do palácio de Édipo, é o título... O título é Édipo Rei, né? Diante do palácio de Édipo, um grupo de crianças está ajoelhadas no degrau da entrada. Cada um tem na mão um ramo de oliveira. De pé, no meio delas, está o sacerdote de Zeus. Ou seja, eu quero saber o que está aqui. Letra A. A localização da cena descritiva. Está correto. Diante de que? Das crianças está ajoelhadas no degrau da entrada de onde? Do palácio de Édipo. Tem localização de cena descritiva. Letra B. A identificação dos personagens presentes. Tem sacerdote, tem o Édipo, tem o Zeus. Certo? Letra C. A distribuição espacial dos personagens também tem. Certo? Aonde é que? Distribuição espacial. Tem gente em lugares diferentes. Tem também. Letra D. O processo descritivo das partes para um todo. Deixa eu colocar aqui que eu não entendi nada. Letra E. A descrição de base visual. O que é isso? A descrição de base visual é o quê? Ele está descrevendo o que ele está vendo. Então, se ele está vendo o quê? Diante do palácio, um grupo de crianças está ajoelhado, tem descrição de base visual. Ele está descrevendo aquilo que ele está vendo. Certo? A letra D, não entendi, provavelmente está errado, porque eu sei que as outras têm. Então, a letra D, por que está errado? Descritivo das partes para o todo. Ou seja, ele não está dizendo aqui, ó, diante do palácio tem uma criança e nela tem uma outra carroça, que depois tem a carroça, tem o palácio e chega no palácio. Não, ele já pegou aqui, já meteu o palácio no meio. Ou seja, não tem uma descrição de criança, carroça, gente grande, depois palácio. Não está indo de uma parte para o todo. Ele não está falando primeiro do centro, aqui da calçada do palácio, da entrada do palácio, para depois do palácio. Certo? Ele está aqui, ó, já meteu o palácio no meio. Diante do palácio de Édipo, um grupo de crianças está ajoelhado no degrau da entrada. Ele não pegou as partes pequenas para ir depois chegar na grande. Ele não tem esse aí, de parte para o todo. Então, ele é a resposta da questão. Certo? Se estivesse no texto falando, diante da entrada tem as crianças que depois vieram as carroças, estou inventando uma história, vieram as carroças, não sei o que, levaram, não sei o que, lá para o pátio, depois do pátio foram para o palácio, aí depois do palácio subiram na montanha. Isso aqui ele está descrevendo de pequenas coisas para chegar nas grandes. Isso é uma descrição de parte para o todo. Certo? Letra D é a resposta. Está errada. Não tem descrição de parte para o todo. Certo? Então chegamos aqui. Pegamos duas questões de interpretação de texto. Vocês viram que diferimos de respostas. E temos que entender também a respeito de estruturação do texto e dos parágrafos. Então, 3 elementos são principais aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui é redação? Não. É qualquer texto. Qualquer texto bem escrito, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Qualquer texto que vocês virem na prova, vocês vão ver uma introdução, porque ele vai falar do assunto, o desenvolvimento vai estar as partes principais, e a conclusão é aquilo que ele vai finalizar. É quando finalizar o texto, ele vai ter um toque especial ali. Então, a introdução é a parte direta e objetiva da ideia central do texto. Então, ela vai caracterizar pelo parágrafo inicial. E o desenvolvimento vai ser o quê? Quando tratamos da estrutura do texto, é a parte principal. Lá vão estar o quê? Os argumentos, posicionamento do autor, aquilo que ele acha,
Aquilo que ele quer convencer alguém está lá no desenvolvimento. A principal parte do texto é o desenvolvimento. Qual é a principal parte do texto da redação do Enem? Desenvolvimento. É lá onde você mostra que você tem repertório, é onde você mostra que tem argumento, que entende do assunto e que está dando argumentos plausíveis para convencer o teu leitor, o teu corretor, certo? De qualquer texto, a parte mais importante é o desenvolvimento, e é nela que vocês têm que focar para saber e tirar a ideia central daquilo que o autor está querendo repassar. E a conclusão não tem muito mistério. Conclusão é a parte final do texto, certo? É o ponto final de todas as argumentações. Você finalizou o teu texto, tá concluído. Então, um exemplo de texto aqui, ó. Nesse contexto, um grave erro, a liberação... Lê de novo. Nesse contexto, é um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terá estrutura suficiente para atender a demanda. Enfim, viveremos o caos. Qual é a introdução? Introduzir o quê? O tema, liberação da maconha. Qual é o desenvolvimento onde ele argumenta que nós não temos condições de liberar, porque ele coloca o quê? O Estado perderá o controle que já é precário, ou seja, já está dando um argumento que ele não tem controle sobre as drogas psicotrópicas. E as instituições de recuperação não vão ter o quê? Condição para receber esse tanto de viciados que pode acontecer caso a maconha seja liberada. Ou seja, isso não é uma interpretação minha, a interpretação não é um pensamento meu, é um pensamento do autor. Agora eu estou interpretando o que ele está querendo dizer. Não quer dizer necessariamente que eu pense da mesma forma que ele, certo? Então, para eu convencer ele, ou para eu refutar ele, eu tenho que ter outro texto com argumentos que vão de encontro à ideia dele, certo? Que vão confrontar o que ele está querendo dizer. Isso funciona em qualquer parte do mundo, em qualquer discussão que vocês vão entrar aí nessas redes sociais, um texto ou numa argumentação, no jornal, vai estar dessa forma. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual é a conclusão dele? Enfim, viveremos o caos. Finalizou o texto dessa forma, concluindo aquilo que ele acha. Beleza? Isso é um exemplo de um texto bem estruturado, bem argumentado, bem arrumadinho. E é esses textos aqui que vai estar lá na prova de vocês para vocês interpretarem. Beleza? Então, aqui. Uma questão já. Introduzir para vocês a estrutura básica de um texto, já meti uma questão, porque aqui é desse jeito. Então, bora. Como processar quem nos representa? Qual é o texto? Não somos vândalos e deveríamos ganhar flores. Cidadãos que respeitam as regras são diariamente maltratados por serviços públicos ineficientes. Como processar o prefeito e o governador se nossos impostos não se traduzem no respeito ao cidadão? Como processar um Congresso que se comporta de maneira vil ao manter como deputado em voto secreto o presidiário Nathan Donadan, condenado a 13 anos por roubo de dinheiro público? Se posso ser multada e devo ser, caso jogue no chão um papel de bala, por que não posso multar o prefeito quando a cidade não funciona? Eu fui direto pro texto, que é um texto teoricamente pequeno. Vocês podem fazer assim também. E a pergunta é, o texto apresenta como ideia central. O que ele quer saber aqui? O argumento. Ideia central do texto é argumento. O que ela se utilizou para argumentar? A ideia central do texto. Responde aí para mim. B. Letra B também. Letra B. Acho que é a B também. B.
B, como é? Bora lá. O texto apresenta como ideia central o quê? Inúmeros questionamentos e dúvidas que demonstram a falta de informação da autora. Não, ela está falando e está argumentando muito bem. Certo? Eu já cortava essa questão aqui. Essa alternativa. Letra B. Questionamentos retóricos que refletem a indignação da autora diante dos demandos de política de instituições públicas contra os cidadãos que não têm como punir os que deviam representá-lo. Vamos deixar aí que tá bonita. Letra C. A ideia de que o cidadão que não é vândalo tem que ser bem tratado pelos políticos e pelos servidores públicos. Não, nada com isso. Ela não quer um tratamento privilegiado. Ela não quer ser bem tratada onde ela chegar. Ela só quer respeito. Certo? Ela só quer saber por que ela não pune os outros que também desvia o dinheiro público, que faz com que as coisas não funcionem. Ele só está falando isso no texto, certo? Letra D. A discussão de que é pelo voto que podemos punir os políticos e seus partidos pelo desrespeito imposto aos cidadãos. Ela não falou em voto em nenhum momento. Ela está indignada com a situação de que ela pode ser punida caso jogue uma bala, e deve ser, como ela colocou em parênteses, uma bala no chão, um saco de uma bala no chão, e os caras não podem porque eles não deixam as coisas funcionarem. Letra E. A ideia de que abusos contra os cidadãos que não são eleitores ocorrem todos os dias devem ser punidos. Não, ela também não falou isso. Então, o que ela está fazendo? Questionando retoricamente o que reflete, né, a indignação dela diante dos demandos de políticos e de instituições contra os cidadãos que não têm como punir o que deveriam representá-los. É justamente isso. Ela não acha representação nas instituições públicas porque ela, quando ela precisa de um serviço público, ele se é ineficiente. Essa é a questão, essa é a resposta da questão. Muito bem. A maioria foi em B. Tamo bem, melhorou. Mais uma questão. Então, um textão que eu não vou ler. Eu vou ler primeiro a pergunta. Então, em relação ao texto, está correta ao que se afirma em. Ele quer uma dessas três alternativas como correta, eu vou voltar no texto para vocês. Leram?
Vamos lá? Vou para as alternativas. Alguém tem uma resposta? C. C. Quem vai mais? Ó, dica para esse tipo de questão. Sempre que ele quiser falar sobre detalhes e partes específicas do texto, você lê uma alternativa dessa, lê uma dessa aqui e volta para lá, para saber o que realmente está querendo falar. Ó, no primeiro parágrafo, há a sugestão de que a tolerância e a paciência, qualidades positivas mais dispensáveis entre amigos verdadeiros, dão lugar à recompensa da incondicionalidade ao afeto, do afeto. Vamos lá, vamos ver. No texto, a amizade é um exercício de limites afetivos em permanente desejo de expansão. A amizade é um exercício de limites afetivos em permanente... acho que ficou repetido isso aqui. Vamos aqui. É um exercício de limites afetivos em permanente desejo de expansão. Por mais completo que pareça ser uma relação de amizade, ela vive também do que lhe falta e da esperança de que um dia nada venha a faltar. Com o tempo, aprendemos a esperar menos e a nos satisfazer com a finitude dos sentimentos nossos e alheios, embora no fundo de nós ainda esperemos a súbita novidade de que o amigo saberá revelar. Qual é o que está dizendo aqui? Ó? No primeiro parágrafo, há a sugestão de que a tolerância e a paciência, qualidades positivas, mas dispensáveis entre amigos, não é dispensável, tá? Tem que existir, é obrigado a existir. A tolerância e a paciência, pelo texto, tem que existir, não é dispensável, certo? No segundo parágrafo, expressa-se a convicção de que o amigo verdadeiro não apenas revela nossos defeitos, como também é capaz de convertê-los em qualidades nossas. Vamos ver, no segundo parágrafo, né? Segundo aqui, ó. Há quem julgue que cabe ao amigo reconhecer e estimular nossas melhores qualidades. Mas por que não esperar que o valor maior da amizade está em ser ela um necessário e fiel espelho dos nossos defeitos? Não é preciso contar com um amigo para conhecermos melhor nossas mais agudas imperfeições? Não cabe ao amigo a sinceridade de quem aponta nossa falha pela esperança de que venhamos a corrigi-la? Vamos ver o que ele está querendo dizer. No segundo parágrafo, expressa-se a convicção de que o amigo verdadeiro não apenas revela nossos defeitos, como também é capaz de convertê-los em qualidades. Ou seja, aqui não. O amigo de verdade, pelo texto, está querendo falar o quê? Ó? Não é preciso contar com o amigo para conhecermos melhor as nossas mais agudas imperfeições. Não cabe ao amigo a sinceridade de quem aponta nossa falha pela esperança de que venhamos a corrigi-las. Ou seja, quem corrige aqui não é o amigo, é você mesmo. Então aqui, ó, nossos defeitos como também é capaz de convertê-los. Não, senhor. O amigo de verdade, ele vai te apontar a falha e ele vai esperar que você corrija. Ele não vai corrigir para você. Essa é a interpretação que você tem que ter do texto. Porque tá aqui, ó, não cabe ao amigo a sinceridade de quem aponta nossa falha pela esperança de que venhamos a corrigi-la. Tá errado. Certo? 2 também está errado. Terceiro só pode tá certo, né? Porque uma está certa. Então, no terceiro parágrafo, considera-se que da ausência ocasional ou definitiva do amigo não resulta que seus valores e seus pontos de vista deixem de atuar dentro da nossa consciência. Vamos ver o terceiro parágrafo. Quando um amigo verdadeiro, por contingência da vida ou imposição da morte, é afastado de nós, ficam dele, em nossa consciência, seus valores, seus juízos e suas percepções. Ou seja, ele está dizendo que mesmo que ele morra, mesmo que ele vá para outra cidade, mas mesmo que ele se distancie por alguma outra causa, você vai lembrar dele. Então, está correto. Considera-se que da ausência ocasional ou definitiva do amigo não resulta que seus valores e pontos de vista deixem de atuar dentro da nossa consciência. Quem que está correto aqui? Somente a terceira, letra E. Alguém teve dificuldade disso aqui? É um texto grande que vocês vão ter que lidar com ele, trabalhar por partes. Como as alternativas pediam parágrafo por parágrafo, a dica é, volte no parágrafo que ela está te mandando voltar. Você vai lá, volta e constata que aquilo ali não está verdadeiro, nem na primeira, nem na segunda, só na terceira. Certo? Pegamos mais 2 questões de interpretação, de reconhecimento de estruturas de texto, e agora a gente vai para reconhecimento de gêneros textuais. Então, a todo momento, a gente vai se deparar com textos variados, e cada um deles tem um gênero e tem um tipo textual. Por que existe isso? Porque vai depender da finalidade que aquele texto está sendo empregado. Então, se você quer um texto para padaria, fazer propaganda, existe um tipo de texto que é adequado para fazer propaganda. Se você quer um texto para fazer receita de bolo, existe um tipo de texto que é adequado para fazer receita de bolo. Assim como para qualquer outra coisa. Se você quiser escrever uma redação, existe um tipo de texto adequado para isso. Então, esses tipos de texto
gêneros textuais são classificados de acordo com o seu conteúdo principal. Então, em todos apresenta o discurso, isto é, a ideia intrínseca. Beleza? Então aqui, ó, os tipos textuais são divididos em quê? Narrativo descritivo, argumentativo dissertativo, injuntivo e expositivo. A gente vai conhecer cada um deles a partir de que pontos? Os textos narrativos, eles constituem de quê? De verbo de ação demarcado no tempo. Aquela historinha lá que o cara estava falando do Palácio de Édipo, isso ali era um texto narrativo. Ele estava descrevendo o lugar, os personagens, o tempo, a calçada lá que vocês viram, tá descrevendo tudo. Então ele vai definir, vai narrar uma história, ele vai narrar o que ele está vendo, certo? Então, exemplo de palavras muito utilizadas, antes, agora, depois, entre outros. Essas palavras são muito utilizadas em textos narrativos. Então ele vai falar aqui, quando eu entrei na casa, antes que chegassem, aí ao chegar no lugar, houve isso aqui, depois disso, entendeu? Ele vai narrar o texto, ele vai narrar a cena, ele vai narrar personagem, cena, espaço, tudo que está acontecendo. Então, um exemplo aqui, ó. Ela entrava em seu carro quando ele apareceu. Depois de muita conversa, resolveram. É um texto que está narrando uma situação. Poderia estar narrando uma história em quadrinho, poderia estar narrando um conto de fadas, etc. Narração é isso aqui, não tem o que fazer. Então, no texto de vocês, na prova de vocês, não tenham dúvida, vai cair classificação de texto, vocês vão ter que classificar. A partir dessa aula, vocês vão saber, certo? Então, pegamos o texto narrativo, a ideia principal. Texto descritivo, o nome já diz, ó, descrevem. Eles vão descrever características tanto físicas quanto psicológicas de um determinado indivíduo ou de um determinado objeto. Então, você pega lá um manual, certo? O manual da TV. Ele vai descrever a TV todinha. Isso ali é um texto descritivo. Qualquer manual é um texto descritivo. Ele vai descrever o objeto, vai descrever aquilo que você comprou. Então, texto que descreve uma pessoa também. Por exemplo, você pega um currículo e ele está te descrevendo o que você fez, isso é um texto descritivo acerca da sua pessoa, acerca do seu indivíduo, certo? Então, descrever um amigo. Como é que você descreve o seu amigo? Aí você vai dar as características dele, certo? Então, um exemplo aqui, ó. Tinha os cabelos mais negros como a asa de graúna. Ou seja, isso é um trecho de uma obra literária que o autor, certo? O escritor está querendo descrever a personagem que ele viu. Então, é um texto descritivo. Ah, mas isso aqui é um texto narrativo e ele estava descrevendo. Pode ser as duas coisas? No texto, você pode ter os dois tipos. No texto, você pode ter dois tipos de texto. Tá confuso? Não. Qual é o que vai predominar? Esse que predominar é o que você vai classificar esse texto. Então, você lê uma obra literária, é uma narração, tá narrando uma coisa, mas ele pega e coloca dentro da narração, ele vai descrever uma personagem. Ele pode descrever muito facilmente, mas a ideia toda do texto, o texto todinho, num livro inteiro é narrando. Mas ele pode descrever? Pode, ele vai descrever um, dois personagens. Então o texto pode ter vários tipos textuais. Um texto pode ter vários tipos textuais. Descritivo, narrativo, expositivo, mas o que você vai usar para classificar ele é o que predominar mais, certo? Então, se tiver um textão lá, grandão, o cara narrando toda uma história, e no meiozinho aqui, eu peguei uns elementos aqui que ele está descrevendo essa personagem. O texto não é narrativo, não, é descritivo. Você vai errar a questão, porque o texto todo é narrativo. Só aquele trechinho ali que você pegou, está descritivo, você vai achar que ele é um texto descritivo. Está errado. Certo? Você vai classificar o texto, o tipo textual, de acordo com o que predominar mais. Porque eles podem estar tudo junto, mas o que vai ser usado para classificar um texto é o que predominar mais. Vocês vão ver aqui que eu vou dar essa dica para vocês quando tiver as questões. Texto expositivo, ele vai explicar um assunto ou determinada situação, certo? Que você almeja desenvolver, enfatizar, dar ênfase, dar notoriedade. Então, um exemplo aqui, ó. O cadastramento irá se prorrogar até o dia 2 de dezembro. Portanto, não se esqueça de fazê-lo, sob pena de perder o benefício. Você está expondo uma informação, você está enfatizando que se a pessoa faltar, se a pessoa não deixar de fazer o cadastramento, ela pode perder o benefício dela. Isso aqui é uma ênfase, é um texto explicativo, expositivo. Você está explicando, se ela não fizer o cadastro, ela perde, certo? Está enfatizando. Se você está querendo argumentar, convencer alguém a cadastrar, não, você só está expondo, certo? Se ele quiser fazer ou não, perde o benefício, ele que arca com as consequências.
Texto argumentativo é diferente, vocês vão ver aqui mais na frente que texto argumentativo não. Você quer convencer alguém acerca da sua opinião. Na redação do Enem você quer convencer o seu corretor, o corretor da redação, de que você está certo, de que você tem uma ideia certa sobre o assunto. Então o texto expositivo não. O texto expositivo você só vai lá e expõe. Uma propaganda. Eu não vou usar propaganda não para vocês não confundirem, mas sei lá, uma informação que vocês viram lá no banner. Vai ter um congresso lá em Bom Lugar ou em Bacabal. Isso ali é uma exposição. É uma exposição. O cara tá só te informando que vai ter. Agora, se ele tentar te convencer, se ele tentar de fazer você participar, já muda. O texto, a ideia central é te convencer. Então já muda para texto argumentativo e a função da linguagem vai ser outra, vai ser apelativa. Ele vai apelar para você ir naquele congresso ou comprar aquele carro, etc. Certo? Então, aqui, ó, textos injuntivos. Injuntivos, vai cair essa palavra. Se cair textos injuntivos, vai cair essa palavra nas alternativas e vocês vão se confundir e pode errar. Mas injuntivo, por isso que eu coloquei em parênteses, é o mesmo texto instrucional. E vocês nunca mais vão esquecer disso, porque vocês vão lembrar da receita de bolo. Texto injuntivo é o texto da receita de bolo. Na receita de bolo tá assim, ó, misture todos os ingredientes e bata no liquidificador até criar uma massa homogênea. Quando tiver isso, é uma instrução. O cara tá te descrevendo como que você deve fazer um bolo, como você deve fazer uma panqueca. Esses textos são tipos de textos injuntivos, certo? Vai ter lá nas alternativas e não tenham medo de marcar. Texto injuntivo é o texto da receita de bolo. É de como fazer alguma coisa. Ele vai te instruir. Tem um manual. Ele está descrevendo as características da televisão. Aí chegou na parte de que como é que você usa ela. Já mudou o texto, certo? Mas como é um manual todinho, como é que você classifica o manual? Como um texto de descritivo, certo? Ele vai descrever aquilo ali. Agora, quando chega na parte que ele te ensina a usar a TV, clique aqui, vá ali, não sei o que. Essa linguagem de imperativo, te mandar, de dar ordens. Tipo, clique aqui para ligar a TV, para depois fazer isso aqui. Isso é o uso da linguagem no verbo no imperativo. Tá te dando ordens. Ele sempre vai dizer assim, ó, misture, bote isso aqui, retire isso aqui, coloque isso aqui. Tá colocando ordens. É um texto injuntivo, instrucional. Não vão esquecer disso aqui nunca. Então, o texto argumentativo, como eu falei para você, é a mesma coisa de um texto dissertativo. Pode ser, dentro das alternativas, tá lá, colocar um texto e colocar texto argumentativo. Ou então, texto dissertativo, é a mesma coisa, certo? Então, a ideia central dele é convencer alguém de que uma ideia está certa. Convencer alguém de que você não está doido, de que você tem certeza daquilo que está falando. E que aquilo que você está falando tem lógica, certo? Então, um exemplo aqui. A mulher do mundo contemporâneo luta cada vez mais para conquistar seu espaço no mercado de trabalho, o que significa que os gêneros estão em complementação, não em disputa. Ou seja, isso aqui é uma argumentação, ele está falando o quê? Acerca da mulher contemporânea, de que ela está todos os dias em busca de espaço na sociedade, em busca de espaço no mercado de trabalho, de que os gêneros eles não são separáveis, eles são complementares, e que não existe uma disputa, certo? Mas isso aqui é uma ideia dele, é um negócio que ele está falando, não sou eu que estou pensando, é eu que estou interpretando, certo? Eu posso pensar muito bem diferente dele, mas como ele está falando, eu estou interpretando o que ele está querendo me dizer, é isso aqui, não tem que mudar. Como ele está querendo me convencer de uma coisa, eu classifico esse texto como texto argumentativo, correto? Não tem outra, não tem o que falar. Chegamos aqui em tipos textuais, são esses 5 aqui que vocês vão ter que lembrar, ó. Narrativo, descritivo, argumentativo ou dissertativo é o mesmo. Injuntivo, expositivo. Vou ver aqui só uma breve revisão. Narrativo vai narrar uma história, certo? Vai narrar um detalhe, vai narrar uma cena. Descritivo, ele vai descrever. Lembrem lá das características de um amigo, das características de uma pessoa, das características de um objeto. Argumentativo vai tentar convencer alguém de que a ideia está correta, de que ele está certo. Injuntivo, texto da receita de bolo. Coloque isso, prepare isso, mexa isso, certo? E o expositivo vai só expor. Lembre do banner lá que vai estar lá. O congresso disso, aquilo. Festa disso, aquilo. Se ele te convencer, que tentar te convencer de que para você ir para a festa, colocar argumentos no banner é diferente. Já muda para texto dissertativo. Ele já vai entrar com apelação aqui, certo? Pegamos aqui e vamos para a questão. Primeira questão. Eu não vou ler não, quero que vocês leiam.
Leia uma pergunta. Primeiro. Bora? Alguma resposta? Certo ou errado? Errado. Quem mais? Isso é um texto narrativo, né? Por que é narrativo? Porque ela está narrando o que está acontecendo, o que aconteceu com ela. Onde está a narração aí? Assim que ela começa, quando chega ao edifício, no meu elevador, que segue primeiro, 14º andar, ela tá falando tudo. Tu tá lendo o mesmo texto que eu? Tu tá lendo que texto? Ó? Como nasce uma história. Não. Eu já saí daí, faz hora. Não, não saiu não. Pois pra gente era esse daí. Era pra Mas nós. tava no texto diferente, então. É Ouro em Fios agora. Ouro em Fios. Pera aí. Como nasce... Vocês ainda estão nesse texto? Como assim? Era. E vocês... Pera aí. Então travou aqui. Tava parado nele. Esse tempo inteiro eu falando e vocês... Uma compreensão da história. Tava esse tempo todinho aqui. Não, é. Não, daí não, isso aí não. Nós tava num texto que era pra dizer se era certo, verdadeiro Ou ou errado. falso, não é mesmo? Não, mas vocês pegaram tudo isso aqui, né? Que eu falei. Já. Dos textos narrativos, Aham. positivos. Já. Passou os slides dele, né? Aham. Passou, tava na primeira questão, naquela questão. Pera. Tava aqui, é Ouro em Fios. Isso, Ouro em Fios. Não, isso aí não. Nós tava em como nasce uma história. Nós Tá estávamos em bom. outro. Não era. Só pulou uma questão, pô, na hora lá, tu só pulou uma. Ah, tá bom. Alguém tem uma resposta pra esse? Esse é certo. Esse é certo. Por ser a história narrativa, pode ser usado em qualquer em linguagem coloquial. Alguém tem outra resposta?
E aí? Bora? Respondo. Certo, eu falei. Tem alguém em dúvida? O que é linguagem coloquial? Não, Vou já explicar. Mas o texto ele permite sim, tá? O uso da linguagem coloquial. Porque é uma narração, ele tá narrando da forma que ele gosta, da forma que ele quer. Aí ela vai contar essa história toda que ela contou aí, certo? A linguagem coloquial, ele permite? Sim, porque é um texto narrativo. Beleza? Vou para essa aqui que eu pulei, ó. Responda aí rapidão, pra gente não perder muito tempo. eu acho que Zé é certo. Porque no texto há um pouco de elemento de imperativo, de dar ordem. E tá ao mesmo tempo expor também. Certo ou errado? Tá certo. Tá certo. Tá certo, né? Corretíssimo. Exposição, né? Eles põem. Só dá uma informação aí, sem tentar convencer nada de ninguém. E o Dá outro ordem é também. o injuntivo. Injuntivo. Tá dando ordem de que precisa desligar as luzes, as janelas, etc. Certo? Uhum. Mais uma. Ah, sim, importante o quê? Vocês entenderem a diferença entre linguagem coloquial. Alguém pode não ter entendido e não ter respondido por conta disso. O que é uma linguagem coloquial? É a linguagem do dia a dia. Então, você usa a linguagem coloquial no WhatsApp, conversa com amigo, conversa com os parentes. No dia a dia, você usa ela toda hora. Não se preocupa em como elaborar a linguagem. Você só fala, fala, fala e pronto. Não tem regra, você não se preocupa com regra, com norma, com rejeição. Se você falar, alguém vai rir do que você está falando ou rir da forma como você fala. Não, a linguagem coloquial você fala simplesmente. E você usa ela simplesmente para qualquer coisa do dia a dia. Agora, quando eu falo de linguagem culta, estou falando de norma culta da língua portuguesa. Estou falando da forma correta de utilizar a linguagem. Estou falando da forma correta de escrever uma redação, de escrever uma carta para uma pessoa importante, para uma autoridade, certo? Uma redação para o Enem. Então, quando eu falo de linguagem culta, é a forma correta de escrever, a forma correta de se expressar. Beleza? Então, essa é a diferença que eu queria falar para vocês. Mais uma questão aí. E aí entra o que a gente falou agora. Acho que é a letra A, é argumentativo. A letra A. A letra A. Alguém tem dúvida em outra? Tá em dúvida em outra? Não, letra A. Não, alguém outra resposta? Não, né? Olha, ninguém tem dúvida que o cara tá querendo argumentar que existe tortura contra pessoas, contra os presos. Certo? Ele argumenta e fala dos policiais, fala disso aquilo que acontece. Se ele faz isso, é um texto argumentativo dissertativo, não tem o que fazer. Para mais uma, muito bem. Aqui, vou para a questão, ó. Sendo considerado um recurso natural abundante essencial para a existência da vida, ou a existência de vida na Terra, o texto destaca aqui. Então vai falar de água, leiam aí.
Leram? Agora eu vou para a questão. Tá. Ah, deu na cara, né? Letra A. É a letra A? Certo, aqui é fácil, né? Letra A. Sim. Vamos para a segunda. A letra C. Deu na cara também. Quem vai em outra? Quem vai em outra? Não, só. Pode passar. Tá certo, né? Vamos para outra. Ah, aqui ó, é o texto 2. Essa questão aqui era só uma, que foi do IBGE de 2020. Aí tinha dois textos. O segundo era esse aqui. Mas eu peguei só uma metade do texto porque a gente consegue responder lendo só essa parte aqui. Aí essa é a pergunta, ó. Os textos um e 2, água, e 2, planeta água, possuem o objetivo comum de... Esse aqui é o texto 2. Passa a questão. C. C. Ninguém tem dúvida se que é C? Não. Vamos para mais uma. Isso aqui, ó, o IBGE botou um texto só, fez 4 questões em cima dele. Se você não entendeu o texto, perdeu 4 questões. O primeiro trecho da canção, se for, é a letra D. Hum? Não. Vou botar no primeiro, ó. Segundo. E a pergunta. Bom, a letra C, não. É, Letra C também.
Letra C, né? O primeiro, por ser parte de um texto escolar, é mais detalhado e bem desenvolvido. O outro é o quê? É uma canção, certo? São, exatamente. Alguém tem dúvida nessa? Não. Mais uma. Isso aí é pouco de gramática, mas dá pra responder. Letra A. Alguém tem dúvida? Não. Não, né? Letra A, interminável. Agora a revisãozinha. Eu falei pra vocês que a gente vai voltar sempre, mesmo que terminou a parte de conhecimentos técnicos, eu vou botar sempre pra vocês umas questões aí pra relembrar. Quem é o responsável por fazer a pesquisa urbanística de entorno? Supervisor. Supervisor. Alguém sabe o que é a pesquisa urbanística de entorno? É Sim, aquela primeira pesquisa antes que o censo aconteça, que o cara vai lá ver se tem condição de acontecer a pesquisa, o censo, naquela área, naquele setor censitário. Certo? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Outra questão, vou responder rápido, certo? É possível acessar o Google Chrome a partir do dispositivo móvel de coleta? Certo ou errado? Certo? Não vi, não. Certo ou errado? Acho que certo. Olha, galera, o que vocês podem acessar pelo dispositivo móvel de coleta é o mapa, os questionários, a lista de endereço e os manuais de recenseador e o manual de entrevista. Nada mais do que isso. Tá bom? Com certeza vocês vão receber um celularzinho, mas esse celularzinho vai estar bloqueado pelo IBGE para acessar qualquer outra coisa que não seja o aplicativo dele. Então tá errado, não pode acessar outra coisa, não pode acessar nenhum outro site, Facebook, Twitter, nada. Apenas os programas que são destinados para o IBGE. Ah, mas eu peguei um celular que eu conseguia mexer. Sim, beleza, mas isso aí foi um erro deles. O que vai cair na prova é que só pode acessar pelo Google Chrome, pelo dispositivo móvel de coleta, pelo celular, ou sei lá, outro aparelho que ele vai dar para vocês. Essas coisas lá que estavam lá na listinha. Mapa, lista de endereço, questionário, manual de recenseador e manual de entrevista. Apenas. Se tu conseguir acessar o Google Chrome, parabéns. Mas isso aí não é a finalidade do dispositivo. Em caso de vazamento das informações prestadas pelo informante, o funcionário do IBGE poderá ser: letra A, preso, letra B, intimado na delegacia, letra C, pagar multa, letra D, responder criminalmente conforme a legislação vigente. Responda aí, rápido. Tá chegando no final. Letra D. Letra D. Alguém vai outra resposta? Ainda tá todo mundo aí, pelo menos? Em caso de vazamento de informação, galera, ninguém vai preso, ninguém vai intimar na delegacia. Na delegacia também ninguém vai pagar a multa, a não ser um processo assim que você vai pagar. Certo? Então você vai responder criminalmente conforme a legislação vigente, que você quebrou o código ali de ética da sua conduta ali, ó. Você fugiu da sua conduta, você infringiu uma das regras do IBGE, que é não vazar a informação de ninguém. Então, o cara que teve a informação vazada pode muito bem processar você e você vai responder pelo aquilo ali, certo? Outra aqui, a Lei 5.574 de novembro de 1968 garante o sigilo da informação prestada ao informante, certo ou errado? Errado, porque é 1534. Alguém lembra dessa lei? Tá certo ou tá errada? Errado, porque é 1534 ou é 5.000 mesmo? É 1.000, né? É 1534. Não. Tá certo. Tá certo ou tá errado? 5.000. Tá errado. É 5.000. É 5.534. 34. É 34, exatamente. Pensei que Certo? era Não é 1.000, 1.000, né? É 5.534. Isso aqui é pegadinha, com certeza vai cair lá, se cair, né? Alguma coisa cobrando sobre lei. Mas essa lei aqui que garante o sigilo da informação prestada. Você tem que garantir o sigilo daquilo que você está recebendo,
do informante com base nessa lei, que foi criada em 1968. Lembra também do ano, porque ele bota uma pegadinha aí no ano aí. 14 de Certo? novembro. É bom errar, porque aí nunca mais esquece. Galera, fim da aula de hoje. Conseguimos aí